Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material escrito sobre probabilidades. Vamos agora para a questão de número 6, tá certo? A questão 6 é uma questão muito interessante. Por que, Ivelino? Porque ela associa probabilidade com os conceitos de equação do segundo grau lá do nono ano. Tá? Então é uma questãozinha muito legal. Vamos dar uma lida. Seja a equação 2x² menos 4x mais c igual a zero. Se o coeficiente c é escolhido ao acaso entre os elementos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qual é a probabilidade de a equação vir a ter raízes reais? Então, você tem uma equação do segundo grau em que você não conhece o termo c. O termo c vai ser escolhido entre um conjunto de 10 elementos. Então, qual a chance de escolher um elemento desse conjunto, desses 10 elementos, tá certo? Um conjunto com esses 10 elementos. Qual a chance de escolher um deles de tal forma que a equação tenha raízes reais? Isso é o que ele quer saber. Então, se o coeficiente c é escolhido ao acaso entre os elementos do conjunto, 1, 2, 3 até 10, qual a probabilidade de a equação vir a ter raízes reais? Então, vamos riscar aqui. Primeiro, vamos lembrar lá de uma equação do segundo grau, né? Fazer uma pequena revisãozinha. Uma equação do segundo grau é toda a equação da forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Uma função polinomial do segundo grau, né? Numa incógnita. Então, é do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero. O delta dessa equação, ou discriminante, ele é representado pela expressão b² menos 4 vezes a vezes c. Esse rapazinho aqui é chamado de delta ou discriminante. Delta ou discriminante. Lá no nono ano, a gente realiza o estudo do delta, ou o estudo do discriminante. E, Ivelino, que estudo é esse? É um estudo que diz o seguinte, ó. Se numa equação do segundo grau, na hora de resolver uma equação, esse delta for um valor maior que zero, se delta for um valor maior que zero, deixa eu apagar aqui, tá certo? Estudo do delta ou do discriminante. Se esse delta for maior que zero, a minha equação do segundo grau vai ter duas raízes reais e distintas. Então, se numa equação do segundo grau o delta é maior que zero, então eu vou ter duas raízes reais e distintas. Ivelino, e se o delta for igual a zero? Bem, se o delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes reais e iguais. Tá certo? Duas raízes reais e iguais. E Ivelino, se o delta for menor que zero? Se o delta for menor que zero, isso quer dizer que a minha equação não possui, não existe raízes nos reais. Joia? Então, quem diz se uma equação tem raízes reais ou não é o valor de delta. Delta sendo maior que zero, eu vou ter duas raízes reais e distintas. Delta sendo zero, eu vou ter duas raízes reais e iguais. E delta sendo menor que zero, não vai existir raízes nos reais. E, Ivelino, agora o que é que isso aí tem a ver com a minha questão? Vamos lá. O que é que ele diz no problema? Dada a equação 2x² menos 4x mais c igual a zero,
ele diz que o coeficiente C é escolhido ao acaso entre os elementos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual é a probabilidade de a equação vir a ter raízes reais? Ele quer que, escolhendo esse valor C dentro desse conjunto, qual é a chance de, escolhido esse valor, a equação tenha raízes reais? Ora, moçada, quando é que uma equação tem raízes reais? Ela tem raízes reais quando o delta é maior que zero, ela tem raízes reais, ou quando o delta é igual a zero, ela também tem raízes reais. Ou seja, uma equação do segundo grau tem raízes reais quando o delta for maior ou igual a zero, tá certo? Maior ou igual a zero. Então é isso que eu vou fazer. Uma equação do segundo grau tem raízes reais quando o delta dessa equação é um valor maior ou igual a zero. Beleza, Rivelino. E aí, o que é que isso aí tem a ver com o meu C? Bem, tem tudo a ver, né? Porque como é que eu calculo o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui tem que ser um valor maior ou igual a zero. Mas quem é o B? O B vale menos 4. Menos 4 ao quadrado, né? Ó, B é menos 4. Menos 4 vezes. Se você olhar para a equação, quem é o A? O A que vem junto do x2, o A é 2. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes C. Quem é o C? O C eu não tenho. Maior ou igual a zero. Desenvolvendo, menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 2, 8, vai ficar menos 8C. Maior ou igual a zero. Ora, Rivelino, agora eu tenho aqui. Tem o quê? Tem uma inequaçãozinha do primeiro grau. Passo o 16 para o outro lado. Então vai ficar menos 8C. Maior ou igual a menos 16. Multiplicando por menos 1, você tem que 8C. Deixa eu ajeitar aqui esse 8, moçada. Você vai ter que 8C vai ser menor ou igual a 16. Não esqueça que quando você multiplica uma inequação por menos 1, a desigualdade inverte. Daqui eu concluo que o C é menor ou igual a 16 sobre 8. Logo, C é menor ou igual a 2. Rivelino, o que foi que a gente achou? Ora, nós impomos a condição para uma equação do segundo grau ter raízes reais. Qual é a condição? O delta tem que ser maior ou igual a zero. Então, para uma equação do segundo grau ter raízes reais, delta tem que ser maior ou igual a zero. Impondo essa condição, nós descobrimos que para o delta ser maior ou igual a zero, o C tem que ser menor ou igual a 2. Ora, moçada, se o C vai ser escolhido desse conjunto de 10 números, e ele tem que ser menor ou igual a 2, então quantos casos favoráveis ao que a gente quer nós temos? Nós temos 2 casos favoráveis. Quais são eles? O 1 e o 2. O 1 e o 2 são os 2 casos favoráveis para a gente, tá certo? Então ele pergunta, qual é a probabilidade da equação vir a ter raízes reais? Ora, a probabilidade da equação ter dessa equação ter raízes reais é igual. Vai ser um quociente. Quociente de quê? De quem? Dos termos que estão a meu favor. Quantos elementos eu tenho a meu favor? 2. Por que 2, Ivan? Porque o C tem que ser um valor menor ou igual a 2. Quantos valores menores ou iguais a 2 tem nesse conjunto? 2 valores, o 1 e o 2. Então, são 2 resultados
a meu favor, dividido pelo número de resultados possíveis. Quantos resultados possíveis eu tenho para o C? Para sortear e escolher o C? 10 resultados possíveis. Logo, a probabilidade vai ser igual a 1/5. Tá certo? A probabilidade vai ser igual a 1/5. Rivelino, me diga uma coisa. Toda a vida a gente vai ter que simplificar na hora que chegar na probabilidade? Com certeza, né? É muito pouco provável você encontrar em um concurso a resposta 2/10. Então, normalmente a gente tem que simplificar. No caso aí, a resposta seria 1/5. A probabilidade dessa equação, escolhido um elemento C desse conjunto, e a equação via T raiz reais, a probabilidade disso acontecer é igual a 1/5. Ou, né, se você quiser, você pode escrever a probabilidade como sendo, transformando em porcentagem, 20%. Eu falei da simplificação, moçada, porque teve uma questão que eu acho que eu esqueci de simplificar. Ó. A questão anterior, que deu 15/36, isso aqui é equivalente, ó, se você simplificar por 3, a 5/36 por 3, 12. 5/12 avos, tá certo? Então, a resposta mais propícia aqui seria 5/12 avos. Então, vamos ter que ter o cuidado, né? Vamos lembrar de sempre que chegar a um resultado, olhar se dá para simplificar ou não, tá certo? Então, questãozinha muito interessante, essa questão de número 6. Ela relacionava a equação do segundo grau, os conceitos lá do 9º ano, com os conceitos de probabilidade. Joia? Beleza, Rivelino, vamos para a próxima. Quem é a próxima? Questão de número 7. Questão 7 diz o seguinte: com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, são formados números de 3 algarismos distintos. Um deles é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade de ele ser par? Qual a probabilidade de ele ser ímpar? Qual a probabilidade de ele ser divisível por 5? Então, com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, são formados números de 3 algarismos distintos. Um deles é escolhido ao acaso. Item A, qual a probabilidade dele ser par? Qual a probabilidade dele ser ímpar? Qual a probabilidade dele ser divisível por 5? Vamos resolver, moçada. Então está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer o seguinte antes, né? Ó. Eu vou formar números de 3 algarismos. Então está aqui. Números de 3 algarismos tem unidade, dezena e centena. Então vamos calcular quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar utilizando os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, são formados números de 3 algarismos distintos. Quantos eu posso formar? Vamos lá. Centena. Quantos algarismos podem ocupar a casa das centenas? 5 algarismos. Qualquer um dos 5 podem ocupar a casa das centenas. Vezes. Estou usando o princípio fundamental da contagem. Quantos algarismos podem ocupar as dezenas? Ora, 4 algarismos. Por que, Rivelino? Porque eu quero formar números com 3 algarismos distintos. O algarismo que foi utilizado nas centenas não pode mais ser utilizado nas dezenas. Então, existem 5 possibilidades para as centenas, 4 para as dezenas. Quantas para as unidades? 3 para as unidades. Porque eu não posso usar nas unidades o algarismo que foi utilizado nas centenas e nas dezenas. Então, o resultado vai dar quanto? 5 vezes 4, 20. Tá certo? 20 vezes 3, 60. Então, com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5,
eu posso formar 60 números de 3 algarismos distintos. Agora, desses 60, um deles é escolhido ao acaso. Um deles é escolhido ao acaso. Aí ele quer saber qual a probabilidade desse que foi escolhido ao acaso ser par. Então, vamos lá. Qual a probabilidade de ele ser par? Ora, moçada, vamos ver quantos desses resultados estão a meu favor. O que é a probabilidade? A probabilidade é um quociente. Quociente entre quem? Entre números de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. O número de casos possíveis eu já tenho. Acabei de calcular. 60, né? Ó. Com esses 5 dígitos, eu consigo formar 60 números de 3 algarismos distintos. Então, são 60 casos possíveis. Quais são aqueles que estão a meu favor? Somente aqueles que são pares. Então, eu quero saber quantos desses 60 são pares. Então, bora lá. Para ser par, ele tem que terminar em quê? Ó? Tem que terminar em 2, tá certo? Ou terminar em 4. Então, para ser par, esses números têm que terminar em 2 ou em 4. Então, bora lá. Vou fixar aqui, ó. Vou fixar o 2 aqui no final. Então, vou mexer só com esses 2, tá certo? Quantas possibilidades eu tenho para o algarismo das centenas? 4 possibilidades. O 2 já está fixo lá no final, tá certo? O 2 está fixo. Então, quantas possibilidades eu tenho para as centenas? Como o 2 está fixo, então nas centenas podem vir o 1, o 3, o 4 e o 5. Qualquer um desses 4 números podem ocupar as centenas. Rivalino, quantos podem ocupar as dezenas? Ora, já tem um que está ocupando as unidades, já tem um que está ocupando as centenas. Então, sobraram 3 para ocupar as dezenas. Tá certo? Sobraram 3. E as unidades? As unidades, somente um pode ocupar essas unidades, que é o algarismo 2. Eu fixei o 2 aqui no final. Então, só existe uma possibilidade para as unidades, que é o 2. Então, desenvolvendo 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Existem 12 números pares que terminam em 2. Joia? 12 números pares que terminam em 2. Rivelino, agora eu vou descobrir quantos números pares formados com esses 5 dígitos terminam em 4. Então, número de possibilidades para as centenas. Ora, para as centenas, como eu já estou fixando lá nas unidades o 4, então o 4 está fixo. Quantas possibilidades eu tenho para as centenas? 1, 2, 3, 4. Qualquer um daqueles 4 podem ocupar o algarismo das centenas. Beleza, a casa das centenas. Rivelino, agora para as dezenas? Ora, são 5 números. Um já está fixo no final. Um já ocupou a casa das dezenas. Sobraram quanto para cá? Um já ocupou a casa das centenas. Um está nas unidades. Sobraram quanto para as dezenas? Sobraram 3. Existem 3 possibilidades para as dezenas. E para as unidades, somente uma possibilidade, que é o 4. Eu fixei o 4 aqui. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Ora, Rivelino, então, com os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5, eu posso formar 24 números pares. 24 números pares. 12 terminados por 2 e 12 terminados por 4. Então, eu tenho quantos resultados a meu favor? Quantos casos favoráveis a mim? 24 casos. Então, ó, probabilidade, número de casos favoráveis, 24, são 24 números pares. Então, eu tenho 24 casos a meu favor
sobre 60 possíveis. Rivelino, e agora? Bem, agora vamos simplificar, né? Ó, se eu simplificar em cima e embaixo por 12, vai dar quanto? 24 por 12 dá 2. 60 dividido por 12 dá 5. Então, a probabilidade de eu tirar um número par, escolhido ao acaso esses números, eu tirar um número par vai ser igual a 2/5. Rivelino, beleza, foi uma revisãozinha de combinatória, né? Junto com probabilidade. Então, qual a probabilidade dele ser par? 2/5. Joia, Rivelino. Qual a probabilidade de ele ser ímpar? Qual a probabilidade de ele ser ímpar? Ora, moçada, a probabilidade dele ser ímpar vai ser igual a quê? Ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Quantos são os casos possíveis? São 60 casos possíveis. Por quê? Porque eu posso formar 60 números distintos. Agora eu tenho que calcular o número de casos favoráveis a mim. O número de casos que me ajuda, né, que está a meu favor. Ora, os casos que estão a meu favor, favoráveis a mim, são aqueles em que geram números ímpares. Nós temos 60 números. Nós acabamos de ver no item A que 24 deles são pares. Se o total é de 60 números e 24 são pares, Rivelino, quantos são ímpares? É só subtrair, né? Ó. 60 menos 24, ó. 4 para 10, 6, vem 1 para cá. 3 para 6, 3. Então, existem 36 números ímpares. Existe 36 ímpares. Então, número de casos a meu favor. O número de casos a meu favor vai ser 36, tá certo? O número de casos favoráveis a mim vai ser 36. Sobre o número de casos possíveis. O número de casos possíveis vai ser 60. Rivelino, o que eu tenho que fazer agora? Só simplificar. Vou dividir por 12. 36 dividido por 12 dá 3. 60 dividido por 12 dá 5. Então, qual é a probabilidade de sair ímpar? 3/5. Probabilidade de sair o número ímpar é igual a 3/5. Tinha que ser, né, Rivelino? O total da probabilidade é 100%, ou então 1. Se 2/5 é a probabilidade de sair o número par, então se você pegar 1 menos 2/5, você vai encontrar 3/5, que é a probabilidade de sair um número ímpar. Então, se eu somar a probabilidade de sair um número par com a probabilidade de sair um número ímpar, o resultado tem que dar 1 ou 100%. Então, tinha que ser 3/5 aqui também. E por último, qual a probabilidade dele ser divisível por 5? O número escolhido aí ao acaso ser divisível por 5. Rivelino, quando é que um número é divisível por 5? Ora, número é divisível por 5 quando ele dá para dividir por 5. E quando é que o número dá para dividir por 5? Quando é que ele é múltiplo de 5? Quando ele termina em 0 ou em 5. Tá certo? Então, quantos números eu posso formar de 3 algarismos que são divisíveis por 5? Basta você fixar o algarismo das unidades. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 5. Então, você fixa o algarismo das unidades e vai mexendo só com os outros. Então, bora lá. Número de possibilidades para as centenas. Como o 5 está fixo lá no final,
Então, existem 4 possibilidades para as centenas, tá certo? Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4 podem assumir a casa das centenas. Só não o 5. Por que não? Porque o 5 eu fixei lá nas unidades. Quantas possibilidades eu tenho para a casa das dezenas? Ora, moçada, para a casa das dezenas, eu tenho 3 possibilidades. Por que, Rivelino? Porque o 5 já está lá nas unidades. Eu já fixei o algarismo 5 nas unidades. Já tem um algarismo ocupando a casa das centenas. São 5 e já tem 2 casas ocupadas, sobram 3 para as dezenas. E para as unidades? Ora, para as unidades, existe uma possibilidade, que é quem? O 5. Então, quantos números terminados em 5 eu tenho? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Ah, Rivelino, eu sei um jeito mais fácil de fazer isso. Qual seria? Volta aí um pouquinho. O número, a quantidade de números de 3 algarismos que eu posso formar são 60. Tu descobriu lá no início. Ora, desses 60, como são 5 algarismos, 12 terminam por 1, 12 terminam por 2, 12 por 3, 12 por 4 e 12 por 5. Era só dividir 60 pela quantidade de números. Então, desses 60 números, 12 deles são divididos por 1, são terminados por 1, 12 são terminados por 3, 12 são terminados por 2, 12 são terminados por 4 e 12 são terminados por 5. Tá certo? Já facilitava a minha vida aqui, ó. Eu quero saber quantos são pares. Então, 12 são terminados por 2 e 12 são terminados por 4. 12 mais 12, 24. E já facilitava a minha vida aqui. Quantos são ímpares? 12 são terminados por 1, 12 por 3 e 12 por 5. Já davam 36. Beleza, garoto. Essas observações é que fazem com que você ganhe tempo numa prova. Então, é fundamental que você perceba essas coisas, tá? Então, a probabilidade de ser divisível por 5 são 60 números. Quantos vão ser terminados por 5? 12, porque tem 12 terminados por cada um desses. Então, você não precisaria nem fazer isso aí. Joia? Agora, vamos lá. O que é que ele quer? Qual a probabilidade dele ser divisível por 5? Qual a probabilidade dele ser um múltiplo divisível, né? Então, ele tem que ser múltiplo de 5. Para ele ser múltiplo de 5, ó, eu vou calcular a probabilidade. A probabilidade vai ser um quociente. Quem é o denominador? 60. Por que, Rivelino? É o número de casos possíveis. E o numerador? Ora, o numerador vai ser o número de casos a meu favor, favoráveis a mim. Então, quantos números existem que são divisíveis por 5? Quantos eu posso formar com esses algarismos? Quantos números de 3 algarismos eu posso formar com esses dígitos que sejam divisíveis por 5? A gente acabou de ver que eram 12. Então, existem 12 favoráveis a mim no universo de 60. E agora, Evelyn? Agora é só simplificar. Por 12, por 12, 12 dividido por 12 dá 1, 60 dividido por 12 dá 5. Então, a probabilidade dele ser divisível por 5 é igual a 1/5. Vamos marcar lá, né? Ó. Então, a probabilidade dele ser divisível por 5 é igual a 1/5. Então, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, são formados números de 3 algarismos distintos. Um deles é escolhido ao acaso. Probabilidade dele ser par, 2/5. Probabilidade dele ser ímpar, 3/5. A probabilidade dele ser divisível por 5 é 1/5. Então, moçada, vocês estão vendo aqui, foi mais uma questão trabalhando o conceito que Cardano iniciou lá com os livros dele sobre jogos, tá?
Probabilidade é um quociente, é uma divisão entre quem? O número de casos favoráveis a mim sobre o número de casos possíveis. Só com esse conceito, a gente já conseguiu resolver um monte de questões, tá certo? Então é importante essa fundamentação, é importante observar as questões, as saídas de cada uma, e na próxima aula a gente vai dar continuidade à resolução dos exercícios. Tá certo? Um forte abraço. Valeu, pessoal.